Mas, ó, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Porque a gente tá falando de saúde, né? De cuidar de quem cuida da gente. E a gente tem que se cuidar mesmo. E tem muita gente ainda que tem muitas dúvidas com relação a fibromialgia. Kelly, mas o que é isso? A fibromialgia é uma dor pelo corpo inteiro. Mas, além disso, ela vem acompanhada por fadiga, memória, problemas na memória, alterações de humor e com isso você não consegue nem dormir direito, né? E é por isso que a gente está com um especialista aqui que ele vai tentar esclarecer algumas dúvidas pra gente, porque a gente sabe que são muitas, que é o Dr. Felipe Rocha Loures. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa nessa sexta-feira. Obrigado. Muito obrigado. Tarde, pode sentar, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor, porque a gente sabe que a fibromialgia hoje tem muitas pessoas que têm dúvidas, porque tem muitas pessoas que acham que tem a fibromialgia e acabam não tendo, ou vice-versa. Então, como que a pessoa pode ter, quais são os primeiros alertas que a pessoa sabe que ela tem que ter, que ela tem a fibromialgia? Ou é só no laboratório, um diagnóstico, enfim? Na verdade, a fibromialgia é uma dor generalizada, é uma dor pelo corpo todo, acima de 3 meses de duração. E existem alguns sintomas associados à fibromialgia, como dores de cabeça, alteração do sono, o paciente acorda mais cansado, ele pode ter dor abdominal, síndrome do intestino irritável. E essas dores de cabeça, essa alteração do sono, faz com que o paciente tenha mais dores ainda. E fica chato, né? E fica chato. Porque a pessoa não dorme direito. Exato. Né? Dificuldade de concentração. Olha só. A gente chama de fibrofog. Por quê? Na verdade, a fibromialgia é uma alteração química do cérebro em que há uma redução da produção de serotonina e noradrenalina. Então, o paciente fica sem o controle da dor adequado, fica sensível. Tá, vamos lá. O que é a serotonina e a... Noradrenalina. São neurotransmissores, né? São químicas do cérebro que estão alterados. Normalmente, paciente com depressão, ansiedade, está muito associado com fibromialgia. E aí, eu vou lhe falar uma coisa, doutor, porque a gente sabe que 3 meses de dor, rapaz, é muita coisa. Duro. E a gente, vou falar a gente porque eu também tenho, tá? A gente brasileiro tem um costume muito feio, que é tomar remédio. Qualquer coisinha, toma remédio. Deu um negócio, toma remédio. E aí você acaba mascarando essa dor. Exato. E como é que faz, então? Tem que procurar um especialista. O diagnóstico é clínico, não é por exame de sangue. Então, o especialista que está apto, normalmente o reumatologista, é um médico adequado para o paciente procurar quando se tem essas alterações, né? De dor pelo corpo, sono ruim, né? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. É uma doença crônica? É uma doença crônica. Ela não tem cura? Não tem cura. A maior parte das doenças reumatológicas não tem cura, mas tem tratamento. O paciente deve procurar o médico, né? E deixar de fazer o tratamento de forma automedicamentoso, né? O paciente, ele se automedica, né? E muitas vezes de forma errada. Acaba atrapalhando. Exatamente. Usa anti-inflamatório de forma inadequada, né? Atrapalhando o funcionamento dos rins, coração, né? E estômago. Então, acaba prejudicando e não é o tratamento adequado. Existem tratamentos específicos para fibromialgia, como antidepressivos. A gente pode usar... Antidepressivo, doutor? Antidepressivos, que é utilizado. Aí o paciente fala, mas doutor, eu não tenho depressão. Exatamente, mas o antidepressivo é uma medicação adequada que vai aumentar essa química do cérebro que está alterada, como serotonina e noradrenalina. Entendi. E aí o remédio para depressão acaba também ajudando nisso? Ajudando. E um tratamento que que carece de estudo, que precisa de mais estudos, a própria cannabis medicinal a gente tem utilizado na prática naqueles pacientes que esgotaram o tratamento convencional e tem dado boas respostas. Mas isso aí é um teste ainda que está sendo feito? A gente chama de off-label, né? Que não tem ainda bula para isso, mas naqueles pacientes que já esgotaram, que não tem o que fazer, a gente utiliza porque tem alguns artigos científicos não tão brasileiros, porque o que acontece? Carece de estudos porque existem várias formulações, várias doses, mas a gente tem que ficar atento que a cannabis medicinal não é tão assim natural, igual os pacientes pensam. Existem efeitos colaterais e a gente não usa para todo mundo, né? A gente tem que usar para aqueles pacientes que não responderam com tratamento convencional. Como qualquer remédio, né, doutor? Exatamente. Que tenha os colaterais. E aí, uma outra pergunta. A fibromialgia, ela tem idade?
Ela aparece de uma hora para outra? Ela é mais masculina? Ela é mais feminina? Ela tem um perfil? Ela não tem idade, mas os estudos dizem que a partir dos 15, 20, dos seus 20 aos seus 40 anos, a incidência é maior, acometendo 7 a 8 vezes mais mulheres que os homens. Por que será? Questão hormonal, né, Kelly? A questão de depressão também é mais comum nas mulheres, ansiedade, depressão. Então, essa química cerebral da mulher pode estar mais envolvida, alterada. A própria questão genética também. Então, pais que têm fibromialgia, os filhos podem ter um risco maior, os filhos, os irmãos, então pode estar acometido isso daí. Doutor, e a gente não tem nenhum estudo? Porque às vezes... porque assim, quando você faz um exame de sangue, parece que é tão mais fácil você identificar, como, por exemplo, a diabetes, né? E aí não tem nenhum estudo pra gente, tipo, faz o exame e vê que eu tenho a fibromialgia? Na verdade, assim, alguns estudos estão sendo feitos, alguns marcadores estão sendo estudados, mas ainda nada validado para a prática clínica. Ainda está sob estudo e, assim, o diagnóstico ainda é eminentemente clínico. A gente fala que a clínica é soberana, né? Que o médico que está apto, ele vai detectar a fibromialgia e, às vezes, pode coexistir. Pode existir outras doenças reumatológicas associadas à fibromialgia. Uma delas, a gente tem que ficar atento com a espondilite, que também faz parte... né, do mês aí de maio de conscientização das doenças reumáticas. Mas o que é espondilite? É uma inflamação da coluna. Eita! Espôndilo significa coluna e ite, inflamação. Nada mais é do que uma inflamação ali da região lombar baixa, que pode pegar todo o esqueleto axial, então toda a vértebra. É aquelas hérnia de disco, o bico de papagaio, ou não tem nada a ver? Não, é diferente. O bico de papagaio é a artrose, é a osteoartrite. A espondilite é uma doença autoimune em que o sistema imunológico, a própria defesa, ataca células saudáveis, células e tecidos saudáveis, né? Então, são doenças. Nossa. A fibromialgia não é uma doença autoimune, é uma doença por alteração química do cerebral. Mas a espondilite é uma doença autoimune, autoinflamatória, em que vai haver inflamação dessa coluna, uma dor na coluna lombar, que piora em repouso e melhora com o movimento. Olha só, é o contrário. Agora, a gente tem sempre falado aqui no programa, doutor, que a gente tem usado as nossas redes sociais, as mídias sociais, para o bem. Porque a gente sabe que muitas pessoas usam para fake e para o mal também. Então, por exemplo, você que está assistindo a gente, você se viu em algumas características que essa que o doutor passou, eu tenho certeza que no perfil do Instagram dele, ele deve ter várias dicas, né? Várias alertas com relação às dores, à fibromialgia e até outras dores. Então, se você que está assistindo precisa de alguma dica, precisa de alguma orientação, procure sempre um profissional qualificado, como o doutor Felipe, né? Que é médico especialista em reumatologista. E o doutor também faz parte da sociedade... eu sou membro titular, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é uma sociedade que os médicos reumatologistas titulados, que têm o título de especialidade, participam. Então, é interessante porque a gente sempre está atualizado, fazemos reuniões, discutimos casos com esses colegas, com esses associados da Sociedade Brasileira. E é interessante também o que a Kelly falou da questão do Instagram. A gente faz vídeos, né, tenta divulgar a especialidade da melhor forma possível para os pacientes entenderem de uma forma leiga, né? E a gente fica sabendo de todas as informações novas, né? Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo. E espero que o senhor venha mais vezes, né? O senhor percebeu que a nossa sexta-feira é animada, né? Então, eu espero que a sexta-feira daqui em diante para o senhor também seja animada e o final de semana abençoado também, tá? Obrigado, e obrigado pela participação, tá? Obrigado. Mas pode ficar por aqui, sabe por quê?